Pai, nós queremos, Senhor, nos humilhar, nos render sob a Tua poderosa mão. Queremos, Pai, nos despojar, Senhor, de toda e qualquer resistência, de todo e qualquer preconceito, pré-julgamento. Queremos, Pai amado, nos lançar totalmente aos Teus pés, nos lançar totalmente, Senhor amado, no Senhor, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, com cada um de nós, que seja, Deus, nessa hora ministrado. Senhor, eu te peço, Pai, que seja quebrado, Deus, nessa hora, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo, Deus, que vem para atrapalhar, tudo que vem para roubar, tudo que vem para nos impedir, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, de aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor esteja agora, Pai, soprando para longe desse lugar, Deus. Eu te peço, Pai, renova, Senhor, a nossa força, leva nosso pensamento cativo à Tua obediência, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja nessa hora, Pai, nos envolvendo, Pai amado, no Senhor, no Teu abraço, Senhor, na Tua presença, trazendo sobre cada um aqui um renovo, Pai. Renova as forças, renova, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, a capacidade de aprender, de assimilar, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos esse tempo ao Senhor e te pedimos, Pai, que seja um tempo proveitoso, Senhor, que possamos entender de forma clara, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, querido. Bênção. Vamos começar aqui, a gente vai estar falando... Página 6, nós vamos estar falando agora sobre a lei, entender algumas coisas a respeito da lei. É um tema pouco pregado nos dias de hoje, né, irmão? Ninguém fala mais da lei, as pessoas querem jogar a lei fora, querem riscar a lei do mapa. E quando a gente começa a assim, se envolver nesse ministério de aconselhamento e libertação, a gente começa a perceber que é extremamente importante nós entendermos esse conceito de lei, essa visão de Deus da lei. Quando Deus estabeleceu a lei, Ele estabeleceu com propósito. Se você quer ter um relacionamento saudável com a Bíblia, você precisa aprender a entender a lei e aprender a classificar essas leis. Então a Bíblia, ela é um livro de leis, ela tem leis do começo até o fim, ela tem regras, ela tem ensinamentos da vontade de Deus, e essas leis, elas são classificadas. Então a gente precisa aprender a classificar essas leis, a gente precisa aprender a entender o propósito da lei, para a gente conseguir interagir de forma saudável com a palavra de Deus e também com o mundo espiritual. Primeira questão que a gente vê é que o mundo espiritual, ele é regido por leis. Então o que é a lei, querido? Aqui a palavra, começa aqui na apostila dizendo assim, a palavra lei aparece na Bíblia 439 vezes, de acordo com o dicionário da segunda edição. Dicionário da Bíblia, segunda edição. E tem o seguinte significado: vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamentos, preceitos, atos e etc. Quando a gente estuda o Salmo de 119, nós vemos essa relação com a lei o tempo todo. O salmista falando da lei de Deus, dos preceitos, dos mandamentos, que são extremamente importantes para que a gente entenda a vontade de Deus. Aí tem um texto aqui em Êxodo 16, 28, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Isso é interessante, querido, porque o que acontece? Quando Deus estabeleceu as leis, Deus tinha um propósito. Tem um propósito. Quando Deus colocou as leis no mundo espiritual, Ele colocou para que essas leis delimitassem, para que essas leis viessem a reger o mundo espiritual. E é uma coisa tão séria que o próprio Deus respeita essas leis. O próprio Deus, Ele respeita essas leis. E uma coisa interessante é que quando você percebe que essas leis estão estabelecidas, elas estão acima de qualquer cultura, estão acima de qualquer constituição, de qualquer tempo. Quando nós estamos falando aqui de leis morais, de princípios que são absolutos. Quando a gente fala de leis cerimoniais, quando a gente fala de leis de higiene que tinha no Antigo Testamento, por isso que eu estou falando essa questão de você aprender a classificar as leis. Quando você pega uma lei cerimonial que tinha um propósito didático de ensinar o povo antigamente
algumas coisas sobre verdades de Deus, e você traz essa lei cerimonial para os dias de hoje como uma regra, como um princípio moral, aí você começa a inverter as coisas. E é muitas vezes essa confusão que acontece na igreja, quando a pessoa pega e começa a trazer alguns rituais, algumas coisas que eram do tempo da lei, do Antigo Testamento, e começam a trabalhar isso aqui, ensinar isso como se fosse algo que tem que ser feito na íntegra, tem que ser feito todo daquela forma que está escrito, aí a gente começa a misturar. E a gente vê essa confusão com a carne de porco, irmãos. Tem gente até hoje que está naquele dilema terrível de pensar, pode ou não pode comer carne de porco? Então, quando a gente pensa no contexto da carne de porco, a gente vê que existem leis de higiene. Existem leis que Deus estava ensinando aquele povo, estava começando uma nação, estava começando uma comunidade, algo começando do zero. As pessoas tinham acabado de sair da escravidão. Eles vinham com aquela mentalidade de escravos, eles vinham com a mentalidade de um povo reduzido, como a própria palavra diz, que a nação de Israel, o povo de Israel, foi reduzido à escravidão. Então, eles não tinham conceitos de comunidade, eles não tinham conceitos de higiene, eles não tinham conceitos mais profundos a respeito dessas coisas, e quando Deus estabelece essas leis, Ele começa a trabalhar cada ponto desses. Então, Deus estabelece princípios morais, esses princípios morais, essas leis morais, elas estão acima de qualquer lei. E elas estão ali nos 10 mandamentos, quando a gente vê que não matarás, não furtarás, e qualquer outro que está escrito ali, ele serve aqui no Brasil, serve no Japão, serve em qualquer outro lugar. São leis que são universais, que se aplicam a qualquer lugar. E aí você pega essa lei, vamos colocar como exemplo a carne de porco. Na época a gente pensa, carne de porco mal feita hoje já faz um mal terrível. Se você não fizer a coisa direito, já é um perigo, um problema, quanto mais naquele tempo. Não tinha como guardar, não tinha como cozinhar a coisa ali, depois guardar na geladeira, não tinha como fazer aquilo ali, não tinha os métodos que a gente tem hoje. Então era uma coisa muito perigosa. Deus estabelece essa lei, olha, cuidado, por quê? Porque quando você for fazer isso, se não fizer da forma correta, e na época não tinha toda essa forma correta que poderia ser feito, isso pode causar problema de saúde no povo. Então a gente vê várias leis que são leis de higiene, são leis que são mostrando para o povo assim, olha, começa fazendo essas coisas para dar noção de higiene para aquelas pessoas. Você pega várias leis com um princípio, com um conceito cerimonial, com várias coisas que iam ensinando cada ponto, vê com aquele propósito didático. Aí você vê as festas que eram celebradas, você vê a Páscoa com um propósito didático de ensinar, de mostrar para o pessoal o que aconteceu e tudo. E aí a gente começa a perceber uma coisa, querido, quando a gente mistura isso aí, isso dá um problema muito sério. E aí fala, para entendermos o que é libertação na sua profundidade, precisamos estudar o conceito bíblico da lei. Qual é o propósito dessas leis? Em que dimensão operam essas leis? Quais as punições implícitas nessas leis quando são violadas? Como lidar com as consequências da violação dessas leis? Isso aqui que é interessante, porque quando a gente fala de lei, toda lei, para ela ter o status de lei, ela tem que estar embutida um conceito de punição. A gente só respeita, a maldade do ser humano é tão grande, o coração da gente é tão duro, que a gente só respeita as leis porque as leis trazem um conceito de punição. Então, quando você estabelece uma lei, você já traz nela um conceito de punição. Se você transgredir essa lei, consequentemente virá uma punição sobre a sua vida. E é aquela diferença que a gente vê entre a placa de trânsito e o pardalzinho lá, como é que chama lá? Se você passa ali, está escrito 80, aquela placa é uma advertência. A advertência ninguém respeita, irmão. Está escrito 80, a gente passa 120. Está escrito 60, a gente passa 200. Mas quando vem um pardalzinho ali, que tem uma força de punir, porque ele vai te multar, aí a gente respeita. Por quê? Você vai estar escrito lá 60. Não é só uma placa, tem lá a maquininha que vai tirar foto do seu carro também. E isso, como consequência da sua transgressão, vai chegar na sua casa uma multa. Aí a gente já pensa 1000 vezes antes de passar ali a 200. Então tem essa questão, algumas coisas Deus deixou como advertência. Olha, cuidado, não faça. Outras coisas Deus deixou como leis.
E essas leis, todas elas virão com embutido nelas um conceito de punição. Não tem como você falar, isso aqui é uma lei, se você transgredir essa lei, você vai ter que pagar, vai ser punido em cima daquilo que você transgrediu. E é importante nós entendermos isso, para a gente até desfazer isso espiritualmente falando. Primeiro texto aqui, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, é que a lei, ela continua sendo lei, os princípios morais de Deus continuam valendo, e o texto de Romanos 7,12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então estão tentando assim, eu já vi muita gente tentando colocar a lei como problema, que as pessoas veem assim, olha, a lei é o problema que a gente tem, a gente está no tempo da graça. Essa questão da lei e da graça, isso é muito sério, porque quando você banaliza a graça de Deus, jogando a lei fora, você entra nessa visão da graça barata. Você entra numa visão de um Deus que você, de alguma forma, criou um conceito dele, mas que ele não existe. Aquele Deus que permite que você faça transgressão, que você peque, que você fale, faça tudo errado e depois ele não faz nada. Nós queremos que a graça seja isso. Que, olha, eu vou pecar, eu sei que Deus me perdoa mesmo, porque a gente está vivendo no tempo da graça e não no tempo da lei. Só que essa questão é o seguinte, querido, a lei, ela traz o conceito de punição. A única coisa que a graça traz, que não é a única, sim, é uma coisa tremenda, é porque a lei trazia condenação. A lei trazia aquela coisa, você pecou, certo, você agora é digno de morte. Então a lei parava aí. Está certo, a pessoa ali no Velho Testamento você ia ler e várias pessoas morreram apedrejadas por conta da transgressão da lei. E uma coisa interessante é que quando a pessoa morria naquela situação, o texto da Bíblia diz que o sangue daquela pessoa cairia sobre ela. Ou seja, quem estava apedrejando não tinha responsabilidade nem espiritual, nem diante da família, nem diante da sociedade por aquilo que estava acontecendo. Então, assim, aquela pessoa que transgrediu determinada lei, que vinha embutido nela uma pena de morte, apedrejamento ou qualquer outra coisa que viesse, aquela pessoa seria morta por causa do pecado dela, e aquele sangue que seria derramado não cairia nas mãos das pessoas que estavam apedrejando, cairia sobre a vida dela. Sabe o que isso está dizendo? Olha, Deus falou isso, as pessoas executavam e elas não tinham mais responsabilidade daquele sangue derramado. Eles estavam executando uma pena da lei. E aí o que acontece? A graça, ela vem estender algo para nós. A lei parava na condenação, a graça te dá a possibilidade de arrependimento e perdão. Então essa é a diferença. A graça, ela vai chegar para você e dizer, você pecou, você falhou, você é digno de ir para o inferno, de morrer, mas Jesus morre na cruz, traz esse novo tempo, o tempo da graça. Nesse novo tempo da graça, nós temos a opção, a possibilidade de nos arrependermos, de entendermos o sacrifício da cruz, nos arrependermos e sermos lavados por esse sangue, sermos perdoados. Só que esse perdão, ele não vai isentar muitas vezes as pessoas das consequências dos seus erros. Aqui entra um grande erro da igreja de achar que pediu perdão, está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada. Nós falamos um pouco disso numa aula passada, que é aquela coisa, a pessoa matou, converteu, ela tem que ser presa, ela vai pagar pelo que fez, humanamente falando, espiritualmente falando. Por isso que a Bíblia fala, olha, quem vai pela espada, morre pela espada. Por quê? Porque você está semeando, você está fazendo pactos, e essa coisa do sangue derramado, ele tem um peso muito grande no mundo espiritual. A gente deve falar disso mais para frente. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, esse sangue não vai cair sobre a vida da pessoa, porque se você mata alguém, o sangue daquela pessoa está nas suas mãos, você faz um pacto de sangue com o espírito de morte, e aí esse espírito de morte passa a perseguir a sua vida, com um direito legal do sangue que está na mão. Por isso que o sangue não caía nas mãos da pessoa que apedrejou, caía sobre a própria pessoa que pecou. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a lei é espiritual. Você tentar entender a lei no conceito humano, a lei de Deus no conceito humano, você vai ter problema sério. Entender algumas coisas de Deus com a cabeça da gente como ser humano, a gente vai se perder em muitos conceitos.
A gente vai se perder em muita coisa que a gente vai acreditar que é injusto. A gente vai se perder em muita coisa que vai pensar, não, o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo, porque o Deus do Velho Testamento parecia ser aquele Deus terrível, e o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, não mudou nada. A diferença é que a gente falou que o tempo da graça veio através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que a lei é espiritual. Romanos 7,14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui é uma coisa muito interessante, porque existe um conflito terrível entre a nossa carnalidade, nós somos seres carnais regidos por leis espirituais, com essa visão da lei de Deus como algo espiritual. Quando a gente começa a entender o que significa os pactos, o que significa essa coisa no mundo espiritual de leis que são transgredidas, nós começamos a entender algumas coisas do Velho Testamento. Quando Deus dizia assim para o povo de Israel chegar num lugar e matar tudo, e desfazer tudo, e acabar com tudo, e não pegar nada, aí vai, mata a criança, mata os velhos, mata os animais, e a gente fica com aquele, matança é essa? Você pega ali naquele momento que Elias, ele desafia os profetas de Baal, e na hora que os caras vê ali o fogo, o povo se arrepende, ele leva o povo para um lugar ali embaixo do monte e mata todo mundo. Aí você pensa, o negócio era bruto, meu irmão. O negócio não era brincadeira, não. Mas quando você começa a entender algumas coisas espirituais, não havia libertação no Antigo Testamento. Não havia possibilidade de você expulsar demônios numa pessoa no Velho Testamento. Não tinha como você ter autoridade espiritual sobre demônios, direta, autoridade real. Então você percebia, a Bíblia, você não encontra no Velho Testamento ninguém dizendo que expulsou demônios. Alguém vai dizer assim, não, mas Davi tocava a harpa e o demônio saía. A Bíblia diz que o demônio se afastava. E quando Davi saía, o demônio voltava. Não existia libertação. Então, dentro de um contexto de lei espiritual, quando uma nação entrava naquele processo de pecar e entrar num tempo de iniquidade, e nós vamos falar isso mais para frente, a diferença de iniquidade, pecado e transgressão. Quando a nação chegava nesse ritmo de cometer coisas abomináveis a Deus, o cálice da ira de Deus ia subindo. E o que acontecia? Não existia como fazer uma libertação, não tinha como pegar um profeta de Baal e expulsar os demônios dele, porque Jesus não tinha morrido na cruz e não tinha dado autoridade ao ser humano sobre os demônios. Então, a única coisa que podia acontecer para que a terra não fosse contaminada era o sangue daqueles homens ser derramado. E isso é tão interessante, queridos, porque você percebe que a Bíblia fala assim que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Para a gente entender isso, a gente precisa entender esse conceito de iniquidade. E aí a gente vê que se Deus visita na 3ª e 4ª geração, se uma pessoa já está contaminada, no Velho Testamento isso, se ela tivesse contaminada com demônios, ela não tinha como ser liberta, ser livre totalmente. E ela já estaria contaminando as gerações futuras. Por isso que muitas vezes o povo chega numa abominação tão grande, que Deus pega e fala, esse povo aqui ele já está tão comprometido espiritualmente que não tem como aproveitar nem os utensílios, não pega nada. Nada desse povo, as crianças também já estão comprometidas espiritualmente até... Aí a gente pensa, mas isso não é justo. Mas essa questão, querido, que a gente tem que entender, quando a gente entra nessa questão da lei, nesse contexto espiritual, o nosso conceito de justiça, ele começa a bater de frente com aquilo que a gente vê em termos da lei. E a gente vai falar também sobre essa questão da herança. A herança, ela não está dentro de um contexto de justiça, de merecimento, de pessoas que fizeram e vão pagar pelo que fizeram. A herança está ligada diretamente ao seu vínculo, à sua filiação, e você vai receber uma herança. E aí, se você não trabalhar isso espiritualmente, se você não trabalhar isso emocionalmente, se você não trabalhar isso da forma correta, essa herança começa a influenciar a sua vida. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa saber, a lei é espiritual. Todo mundo espiritual é regido por leis. Todo mundo espiritual é regido por leis. Por isso que Satanás não pode fazer o que ele quiser.
Por isso que o diabo, mesmo que você venha transgredir uma lei, ele tem um limite de atuação. E toda a atuação de Satanás está relacionada às transgressões que você comete na sua vida. Graças a Deus que a gente tem como ser perdoado, tem como ser realmente livres de muita coisa, mas algumas coisas a gente vai ter as consequências e essas consequências virão sobre a nossa vida. Por isso que a gente vê aqui no texto de Deuteronômio 28, 1 e 2. E aqui entra esse conceito da bênção, muito interessante. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quando a gente vê isso aqui, querido, a gente começa a perceber assim, olha, as pessoas às vezes confundem o relacionamento com Deus com ser abençoado. Para você ser abençoado, você precisa estar nesse contexto de obediência. O que vai trazer a bênção sobre a tua vida não é você tirar um tempo muito grande de oração, esfregar na cara de Deus as promessas de Deus e dizer, Deus, o Senhor falou, você tem que cumprir. Que a gente estava falando um dia que são 8.000 promessas, provavelmente sejam 8.000 condições. Toda promessa com uma condição. E a condição da promessa não é que você ore, que você peça, ou que você fique ali insistindo com Deus, que Deus te abençoe. A condição da promessa é que você seja obediente. Que a partir do momento que você obedece, no mundo espiritual, você se transforma como, vamos dizer assim, uma plataforma para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Por isso que não adianta muito tempo de oração, se a gente não tem uma vida de obediência. Dificilmente alguém que não tem uma vida de obediência tem muito tempo de oração, né? Às vezes até a pessoa que está obedecendo não está orando essas coisas todas, imagine quem não está obedecendo. E um dia desse o irmão me perguntou assim, pastor, eu vi uma pregação e o pastor dizia que você se relacionar com Deus para ter algumas coisas não está errado. E ele citou vários textos da Bíblia, a Bíblia tem muitos textos que a Bíblia fala para a gente pedir. Só que a gente percebe uma coisa, quando você faz disso o alvo do seu relacionamento com Deus, consequentemente, você vai ter um relacionamento com Deus de barganha. Então, dificilmente alguém que entende assim, não, eu posso chegar para Deus e ficar pedindo, e fazer prova com Deus, e fazer trocas com Deus, Deus, eu vou fazer isso, você me dá aquilo. A Bíblia tem até um certo respaldo para isso. Só que se você pega isso como se isso fosse o fim do seu relacionamento com Deus, você começa a perder a melhor parte. Porque eu não sei se você ia se agradar de alguém que só te procura para te pedir alguma coisa. Não sei como você ia se sentir se todo dia alguém liga para você e fala assim, olha, você disse que ia fazer, então faz aí. Aí ele liga amanhã de novo e fala assim, você falou que ia me dar dinheiro, então me dá. Você falou que ia me dar isso, então me dá. Você falou que ia me dar saúde, então me dê. Então a gente vê que se todo o relacionamento com Deus fosse pautado nessas coisas, a gente estava perdendo a melhor parte. Porque o relacionamento com Deus, ele é algo que deve ser um fim em si mesmo. Ele não deve ser um meio para alcançar coisas. Ele não deve ser um meio para você conseguir as bênçãos de Deus. Por quê? Porque você não precisa misturar o seu relacionamento com Deus com a questão da bênção. A partir do momento que você obedece às leis de Deus e você começa a viver debaixo dessa obediência, você se torna alvo das bênçãos. E é o que o texto está dizendo aqui, olha, virão sobre ti e te alcançarão. Não vai ser por causa da sua campanha, da sua oração, não estou dizendo para ninguém deixar de orar, irmão. Só estou dizendo que não faça disso o alvo da sua vida com Deus. Usufrua de um relacionamento com Deus, além disso, muito além disso. Porque quando você começa a se ajustar às verdades de Deus e você começa a aplicar e a viver a partir dessas verdades, Deus começa a te abençoar independente se você está pedindo ou não. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que tem um coração generoso, se você é uma pessoa que está ali servindo a Deus e fazendo as coisas da forma correta, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar financeiramente. Se você não é uma pessoa avarenta, do coração duro, e é generoso, entende o princípio da semeadura, Deus vai te abençoar, independente da sua campanha, independente do que você faça.
Mas se você não é, se você é desonesto, se você mente, se você está enganando, você pode jejuar, ficar magrinho de jejum, que a bênção não vai vir. Porque são coisas que têm que estar ajustadas. E aí a pessoa me perguntou, posso fazer isso? Eu falei, irmã, ainda que você pudesse, eu acredito que não seja o caminho. Eu acredito que você pode ter um relacionamento com Deus livre, e se ajustar aos princípios de Deus na sua vida, e as bênçãos vão te alcançar, sem você comprometer o seu relacionamento com Deus. E a gente precisa aprender essas coisas, para a gente não se envolver espiritualmente com rituais, com coisas que não vão gerar frutos. Existe muita gente frustrada dentro da igreja, porque fizeram campanhas, fizeram isso, fizeram aquilo, e no final a coisa não aconteceu. E de repente essa pessoa não precisava de uma campanha no monte, precisava de um confronto. Fala, não adianta orar desse jeito, filho, adianta você se arrepender. Adianta você mudar a sua vida. Adianta você começar a fazer o que você não está fazendo. Por isso que muitas vezes a coisa fica aquele dilema, as pessoas pensando, poxa, Deus não ouve minha oração, Deus não responde, Deus não vai me dar o que eu estou pedindo, Deus não gosta de mim. Aí o irmão do lado recebe o que ele estava pedindo e você começa a achar que Deus está fazendo acepção. E não é por aí, querido. Por isso que a gente tem que trazer de volta esse entendimento. A lei, ela é espiritual. As leis estão regendo o mundo espiritual. Nós não somos seres simplesmente carnais. A nossa carnalidade bate de frente com a lei, como Paulo está falando. A lei espiritual, eu todavia sou carnal. Então conciliar essas duas coisas são complicadas. Mas a nossa vida como um todo, ela está totalmente ligada diretamente às questões espirituais. A parte financeira do ser humano é extremamente espiritual, querido. O casamento, ele é espiritual. Todas essas coisas são espirituais. Porque quando você começa a semear no espiritual, as outras coisas começam a acontecer. E é isso que a gente precisa trazer de volta. Segundo conceito, a lei mostra a maldade do ser humano, mas não pode lhe dar a vitória sobre o pecado. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa parte é uma coisa interessante, por quê? Porque quando Deus estabeleceu, você vê que a lei ela começa a aparecer depois que o homem saiu do Éden. Antes do Éden não existiam leis. Não existia aquela coisa de Deus ter colocado regras. Tinha uma regra só: não coma desse fruto. Depois, o coração do homem começou a se corromper e as coisas começaram a ficar complicadas e as leis começaram a trazer um equilíbrio, a trazer uma forma de convívio saudável. A gente vê assim que muitas pessoas hoje estão tentando trazer uma proposta social contra o sistema e muitas vezes elas levantam essa bandeira de não ter leis. E quando a gente pensa numa comunidade sem leis, a gente vê que não funciona. A anarquia, essa bagunça que muitas vezes, até a gente estava pesquisando algumas coisas sobre o Raul Seixas esses dias para trás aí, ele tem uma música que fala dessa coisa que o ser humano poderia viver do jeito que ele quisesse, amar quem ele quisesse, tudo. Então era uma ideia de uma sociedade sem leis. Cada um faz o que quiser e seja livre. E a gente sabe que isso não funciona. A sociedade alternativa. E aí nesse processo a gente precisa entender que a lei ela estabelece limites. E ela mostra para nós as nossas falhas. Ela traz sobre nós o entendimento das áreas que nós estamos pecando. A lei nos confronta, por isso que a Bíblia fala que ela tem esse propósito. E tem um texto aqui, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Aqui a gente vê, né, que o texto começa dizendo assim, que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso que o texto aqui, a segundo ponto, está dizendo, ela mostra para nós que nós somos pecadores, mas ela não pode trazer sobre nós a remissão dos nossos pecados. Aí o terceiro propósito da lei é preparar o caminho para o Evangelho. Gálatas 3:24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
Então, o que acontece? A lei chega para você e diz assim: você pecou, você é pecador, e te mostra onde você está errado. Só que ela não tem a possibilidade de redimir a sua vida, de mudar a sua história. Por isso que teve muito problema. Se você estudar no Antigo Testamento sobre os sacrifícios, o sacrifício para o pecado, ele não englobava o pecado feito consciente, premeditado. O pecado que eles diziam assim, com um termo que era pecado a mãos levantadas. Então, todo o sacrifício do pecado do Antigo Testamento só envolvia pecados involuntários. Só que tem um problema, irmão, a gente não peca só involuntariamente. O ser humano não peca só sem querer. Aquela coisa, eu estava distraído, de repente eu pequei. Nós pecamos de forma premeditada. Nós pecamos como um estilo de vida. Nós pecamos de várias formas. A gente permite que o pecado se torne algo habitual na nossa vida. E no Antigo Testamento os sacrifícios não alcançavam esses pecados. Por isso que está dizendo assim, olha, a lei não serviu de aio. E tem embaixo aqui, tem uma explicação sobre essa questão do aio. A palavra aio no grego é paidagogos, que significa tutor. Isto é, um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. Aos meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem a sua companhia, até que alcançasse a idade viril. Então é uma coisa interessante aqui você perceber que a lei ela tinha um propósito de te levar até a Cristo, de conduzir como um escravo que conduzia uma criança até a maturidade, que ela tinha esse propósito de pegar uma pessoa, mostrar para ela, e essa coisa do desespero que a pessoa entra, você descobre que você pecou, descobre que a condenação do seu pecado é a morte, e a lei parava aí. Então, o que acontecia? As pessoas entravam, vamos dizer assim, entravam em desespero. Não tinha solução. Só que aí vem a graça. Jesus vem e anda entre nós cheio de graça, cheio de verdade. E a graça vem primeiro. Porque o texto fala aqui que ele veio cheio de graça e de verdade. A verdade vinha com a condenação, a verdade vinha com a palavra dura, a verdade vinha com o confronto. E a graça vinha com aquela possibilidade de sermos perdoados. E esse texto está dizendo que essa lei, quando a gente encontra a lei, descobre que somos pecadores, ela nos aponta para Cristo. Porque é nele que nós temos a solução, é nele que nós somos perdoados, nele é que nós vamos ser redimidos, e nele é que nós vamos desfazer muitas das consequências espirituais da lei, das consequências que muitas vezes embutido na transgressão da lei vem perseguições de demônios pesadas. E para você trabalhar com libertação, com aconselhamento, você tem que ter um entendimento de algumas leis de Deus. Quando a pessoa está transgredindo algumas leis, ela vai vir com características. Ela vai vir com algumas consequências, ela vai vir com alguns problemas. Se a gente for colocar como um exemplo aqui, e a gente vai falar mais aprofundado mais para frente, pessoas que não obedecem, que não honram pai e mãe, eles trazem sobre eles uma transgressão da lei, trazem sobre eles uma condenação, eles trazem uma consequência pesada. E muitas pessoas hoje na sociedade que a gente vive já não tem mais esse conceito de honrar o pai e a mãe. É aquela questão, a obediência ela é condicional. Você deve obedecer aos seus pais desde que o que os seus pais estejam pedindo não esteja transgredindo ou ferindo nenhum princípio de Deus. Mas honrar pai e mãe é incondicional. E aí a gente entra mais uma vez com a nossa carnalidade, batendo de frente com uma lei espiritual, que isso é tão sério que está nos 10 mandamentos. E na nossa carnalidade a gente diz, essa lei é injusta, porque quando a gente pensa, um pai bom é fácil honrar, mas quando o pai não é bom, não é tão fácil assim. Só que você olha, o texto mostra claramente que não é condicional, não está dizendo se o pai e a mãe forem bons. Nós devemos honrar os nossos pais independente do que eles forem. Obediência é uma coisa, honrar é outra. E quando a gente faz isso, espiritualmente falando, nós estamos semeando, e essa lei tem uma promessa. Essa promessa de que nós teremos uma vida longa, que serão prolongados os nossos dias na terra.
É uma promessa, depois tem outros textos lá, uma promessa de prosperidade, uma promessa de direção na vida. E todas as pessoas que vão transgredindo esse mandamento, elas vão entrando debaixo de consequências. Uma delas é que as pessoas, muitos deles morrem muito novos. Se você for num presídio hoje e ver quantos desonraram seus pais, pelo menos o pai, você vai ver que o índice é muito alto. E muitos desses jovens que desonram os pais hoje de forma muito pesada, eles não vivem muito. Depois você vê uma coisa lá que tem Provérbios falando que vai apagar-se a lâmpada de quem não respeita os seus pais, quem honra os seus pais. Aí você vê que a pessoa anda na vida sem direção, perdida. E muitas vezes está relacionada a essa questão da desonra aos pais. Então são leis que são transgredidas, leis que são quebradas, que são de alguma forma quebradas, e essas leis vêm com um propósito, com embutido nelas o conceito de punição, e essa punição alcança essas pessoas. Por isso que não é importante só entender essa questão da lei nessa visão do Antigo Testamento, a gente precisa entender tudo. A Bíblia é uma narrativa como um todo, a gente não pode separar uma coisa da outra. As pessoas querem jogar o Velho Testamento fora e dizer que não é mais assim, mas se você jogar o Velho Testamento fora, você não vai entender muita coisa do Novo. Para você entender o sacrifício de Jesus, você precisa entender o sacrifício do Antigo Testamento. As leis que estavam envolvidas naquele sacrifício. Por que que Jesus era o Cordeiro perfeito? Por que que Jesus cumpriu todos os requisitos? Porque a lei exigia algumas coisas. E Jesus não morreu para pagar nada para o diabo, irmão. Isso aí é um erro terrível que a igreja hoje comete. Todos os pré-requisitos que Jesus cumpriu foram pré-requisitos da lei de Deus. Jesus veio, morre para resolver o problema da ira de Deus, para saciar a ira de Deus nesse contexto do pecado. E a gente fica com aquela história que Jesus morreu para pagar o diabo, para tirar a gente e tal da mão do diabo e dar ibope demais para ele. E tem até uma historinha que o pessoal usa muito para evangelizar, dizendo que Jesus estava conversando com o diabo e ele olhou para a humanidade e perguntou: quanto você quer por eles? E o diabo fala: não, você não vai querer esse povo, o povo é ruim demais. Aí depois Jesus fala: não, mas quanto você quer por eles? Aí o diabo fala: eu quero todo o seu sangue. Aí Jesus fecha o trato ali. Bonito, né, o negócio? Jesus: não, por amor às pessoas eu vou pagar com todo o meu sangue. E a gente vê isso, eu já vi muito isso sendo usado para evangelismo. Só que isso está errado, querido. Jesus não foi negociar com Satanás para pagar o preço que o diabo estava cobrando pela alma perdida. Esse negócio não foi resolvido entre Jesus e o diabo, isso foi resolvido entre Deus e Jesus. Deus fala assim: olha, não tem como, o ser humano não tem como resolver pagar a dívida dele comigo. Jesus fala para Deus: eu pago. Aí é uma outra história. Não foi o diabo que estava ali, tá? O diabo ele está extremamente limitado, e a lei de Deus ele limita Satanás também de agir contra a nossa vida. Graças a Deus, né? Se o diabo fosse fazer tudo que ele quisesse, se ele tivesse autorização, nem quando a gente transgride a lei, ele tem toda a autorização que ele queria para fazer o mal que ele quer. Então é um processo, quanto mais você peca, mais ele vai ganhando espaço, mas ele não é livre para fazer o que ele quer. Tanto que ele é extremamente dependente do posicionamento do ser humano. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão dos altares, e a gente vê que essa questão, quando o diabo agia na terra, ele agia totalmente baseado nos altares que eram sendo levantados para ele, estavam sendo levantados. Quando você pega uma pessoa com um sintoma, o sintoma na verdade é um problema que a pessoa está vivendo ali, alguma área da vida dela que não está bem, automaticamente, a partir do sintoma dela, você consegue associar uma lei que está sendo transgredida. Qual lei aquela pessoa pode estar debaixo ali? E a gente vai ver que para você entender como desfazer algumas coisas na vida da pessoa, você precisa entender também a lei que ela está transgredindo. Então tem muita gente que está transgredindo essa questão de honrar pai e mãe, mesmo que tenha uma mágoa terrível do pai e da mãe, a primeira coisa que vão ter que fazer é perdoar e depois reconciliar de alguma forma, se houver possibilidade. O diabo ele não vai
desperdiçar uma oportunidade de agir na vida de alguém. Então, quando a pessoa vai transgredindo leis, mesmo que ela não saiba, Satanás vai trazendo as consequências sobre a vida dela. Então, a gente vê que as pessoas que estão transgredindo, elas vão estar debaixo de uma influência espiritual maligna. E nessa caminhada toda aí, a gente pega, quando a pessoa se conscientiza das leis que ela está transgredindo, é uma possibilidade dela desfazer isso através do arrependimento. Primeiro da conversão, do arrependimento e da mudança do estilo de vida. E isso chama conversão, irmãos. Todos nós viemos desse tempo. Nós viemos de um tempo de ignorância, e a gente estava obscurecido, a gente estava sem entendimento. Fizemos tudo aquilo que a gente achava que era certo. Transgredimos leis de Deus de todo jeito que a gente pensava. Recebemos consequências dessas transgressões na nossa vida. E um dia a gente ouve falar de Jesus, a gente entende essa ministração, a gente entrega a nossa vida para Ele e começa a se arrepender das leis que a gente transgrediu. O problema é quando a gente entrega a vida para Jesus e não se arrepende das leis, né? Aí a gente precisa realmente reavaliar essa entrega. Aí diz assim: a lei de Deus é perfeita e nos liberta e nos leva a ser bem-sucedidos. Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Querido, isso é tão interessante, isso é tão profundo, que a gente pensa assim que a nossa vida ela precisa de um monte de coisas. E a gente vai acreditando nisso, o sistema vai plantando essas mentiras. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Para eu ser um sucesso, eu tenho que ter essa característica. E o mundo vai mostrando isso. A pessoa só tem como ser um sucesso se ela tiver algumas coisas. E aí vai dizer, se você for muito bonito, você vai ser um sucesso. Se você for muito inteligente, você vai ser um sucesso. Se você for muito rico, você pode ser um sucesso. Se você tiver um dom muito bom, se você cantar muito bem, você pode ser um sucesso. E a gente vai acreditando nessas coisas. Que o meu sucesso vai ser a partir de alguma coisa que eu tenho. Se eu não tenho, eu dancei. Então, se você não canta bem, você não é aquele padrão de beleza da comunidade. Se você não é aquele herdeiro do Bill Gates, se você não é uma pessoa cheia da grana, famosa, ou com alguma coisa muito extraordinária, a gente pensa, essa pessoa não tem como ter sucesso. Só que o texto está dizendo assim, olha, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, coisa interessante, primeiro, a lei é perfeita, porque ela é espiritual, ela está lá regendo o mundo espiritual. Na lei da liberdade, algumas pessoas pensam que a lei de Deus ela vem para te atrapalhar na sua vida. Então assim, Deus estabeleceu um monte de lei para cortar o barato do ser humano. Você vê muito esse conceito passado em filmes de Hollywood. Esses filmes aí feitos por essas pessoas endemoniadas, eles passam esse conceito. Deus é um cara que fica rindo do ser humano. Isso foi falado nitidamente naquele filme Advogado do Diabo. No final do filme, o cara fala assim, não, Deus ele está rindo de todo mundo. Ele pôs o estômago no ser humano e fala para o ser humano, não coma. Ele põe o desejo sexual no ser humano e diga, não faça. Só que isso é uma mentira, uma distorção dos infernos da verdade. Primeiro, porque a lei é perfeita e a lei da liberdade. Então, o que acontece? Quando o ser humano pega os prazeres que Deus deu, e se Deus realmente fosse ruim, Ele não teria dado prazer nenhum para o ser humano. Se você enxergasse preto e branco e nunca fosse saber o que era a cor, você não ia saber a diferença, irmão. Ser humano, se você comesse só para sentir a barriga cheia e não sentisse sabor, você nunca ia saber a diferença. Só que Deus é tão bom que cada coisa que Deus deu para o ser humano, Ele deu dentro de uma visão que traz prazer. Só que depois da queda, o ser humano ficou num vazio existencial tão grande, eu imagino isso na prática, Adão e Eva se relacionando com Deus de forma perfeita, tendo todo o acesso a Deus, aquela coisa livre, e de repente aquilo é cortado de uma vez. Eu imagino o desespero deles, o vazio. A gente já sente um vazio sem nunca ter sentido o que eles sentiram no Éden. Nós já temos uma coisa, aquela sensação de estar faltando alguma coisa o tempo todo.
sem nunca ter vivido um relacionamento perfeito com Deus como eles viveram, você imagina para eles. E eu imagino que de repente eles se veem totalmente fora daquele padrão de Deus, fora do Éden, e começam a pegar todos os prazeres que Deus colocou como algo lícito, abençoado, para preencher o vazio da alma deles. E aí foi onde eles começaram a ter problemas sérios. Porque quando a gente pega todo o prazer que Deus ele estabeleceu para o ser humano, e Deus nunca disse que o ser humano não podia ter prazer. Deus nunca falou para o ser humano, olha, você tem que viver uma vida sem prazer, porque se a vida tiver prazer, você está pecando. O problema é que nós pegamos o prazer para preencher o nosso vazio. A gente pega o prazer para encher o nosso vazio existencial de Deus. E muitas vezes a gente começa a transgredir leis, porque a gente extravasa, a gente passa do limite. Aí o texto está dizendo que é a lei da liberdade, querido. Nós somos verdadeiramente livres quando nós estamos dentro das leis de Deus. Porque quando você não está partindo de um relacionamento saudável com Deus, a tendência é você ser escravo. É você se colocar um jugo de escravidão a partir dos pecados que você comete para tentar preencher o seu vazio. E todos os pecados que a gente vê, eles trazem de alguma forma uma quantidade de prazer. Por isso que é uma coisa que atrai o ser humano. E é uma coisa que vai ser aquela coisa assim, olha, é rápido, resolve o problema momentaneamente e às vezes não custa tão caro. Só que a gente vê, passa rápido o efeito e as consequências podem ser, e normalmente são destruidoras. Por isso que o texto diz, é a lei da liberdade, e nela persevera. Porque se não tiver perseverança, querida, a nossa carne vai acabar com o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso que a gente vê Paulo dizendo, a lei é espiritual e eu sou carnal. Existe um conflito. Se a gente não persevera em buscar, perseverar em andar nas leis de Deus, a nossa carnalidade toma conta e a gente só vai andar por caminhos de destruição. Aí diz, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É mais ou menos aquela história que Deus chega para Josué e fala. Deus não passa uma cartilha para Josué de como ser um sucesso. A situação de Josué era uma situação difícil. A gente lê muito, a gente manda por mensagem, a gente recebe de mensagem aquele texto de Josué 1:8. O que fala lá, irmãos? Josué 1:8. Pode ler, irmão. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui é uma coisa, você pega o contexto dessa situação. Josué estava começando o seu ministério, vamos dizer assim. Começando o propósito de Deus na vida dele. E Deus, ele tinha muita coisa para falar para Josué. Eu imagino assim, né? Josué, ele estava com a missão de substituir o maior líder que a nação de Israel já teve. Você imagina no lugar de Josué, né? Você pensar assim, não, cara, eu vou substituir, de repente você é um membro de uma igreja grande, o seu pastor por algum motivo ele sai e você vai substituir esse homem. E Deus ele chega para Josué, no meio de muitas coisas que poderia ser falado, ele ministra ali no ânimo de Josué e depois ele fala assim, olha, leva a sério isso aqui que está escrito, vive isso aqui, você vai ser bem sucedido. A receita do sucesso ela é mais simples do que parece, irmãos. Só que ela é espiritual. Ela não é uma coisa carnal. E se você tentar viver a vida de uma forma carnal, você pode até alcançar algumas coisas, mas dentro do padrão de Deus, do conceito de Deus, você nunca vai ser um sucesso. E o sucesso na visão de Deus é totalmente diferente do que o mundo está falando. Aí Deus, no meio de tudo que Deus poderia ter falado para Josué, Deus diz assim, ó, leva a sério o que está escrito aqui, vive isso aqui, cumpre, fala, ensina, e as outras coisas vão acontecer. E aí você vai ser um sucesso na sua liderança, você vai ser um sucesso naquilo que você fizer. E aí a gente vê que
quando a gente não entende essa visão de Deus, quando a gente não entende quem nós somos no contexto espiritual, que o que a gente está semeando aqui, por mais que a gente não consiga enxergar, são coisas que são espirituais, no tempo certo a gente vai colher. Seja você semear através de generosidade financeiramente, seja você semear através da renúncia de alguma coisa que você pratica ou que você faz que desagrada a Deus, que essa semente ela vai ser plantada e espiritualmente amanhã ou depois você vai estar colhendo isso. Mesmo que seja como o Salmo 126, que diz que alguns vão semear com lágrimas, mas vão colher com júbilo. Muitas vezes semear nas vontades de Deus, nas leis de Deus, é semear com lágrimas, porque a nossa carne está pedindo, desesperado, mas eu gosto tanto, Deus, mas eu gosto tanto, eu queria tanto poder fazer isso, e a pessoa chora. Tem gente semeando hoje relacionamentos que desagradam a Deus, mas a pessoa gosta da outra, mas desagrada, ela semeia aquilo, chorando, com lágrimas, com dor, e amanhã ela agradece a Deus e fala: ô livramento abençoado, ô livramento bom. E aí quando for colher, vai colher com júbilo, vai colher com alegria, com felicidade, porque aí vai colher a vontade de Deus para a vida dela, vai colher o melhor que Deus tem para ela. E para a gente estar encerrando aqui, querido, a gente vê a forma que Jesus ele lidava com a questão da lei. Jesus respeitou e cumpria a lei e mostrou o seu significado profundo. Não penseis, está aqui em Mateus 5, 17 a 20, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Tremendo, né, irmãos? Aqui entra esse conceito. Jesus ele veio para cumprir a lei. Por isso que a Bíblia fala que Jesus pregava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Porque esses homens, eles conheciam a lei, mas eles não viviam a lei. Eles conheciam a lei, mas eles não estavam com a autoridade de quem vive. E aí ele está falando assim: eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Eu vim para ser aquele que vai cumprir as verdades de Deus. E aí ele continua dizendo que ainda que a lei e tal, que vai passar o céu e a terra, mas a lei vai continuar, e a gente percebe isso. As pessoas querem arrancar as leis de Deus, os fundamentos de Deus da sociedade de todo jeito, mas eles estão ali, e muitas pessoas ainda que estão vivendo e servindo a Deus. Está esse debate terrível aí na sociedade a respeito de alguns temas, né? E algumas pessoas batendo pesado no cristianismo, falando mesmo que tem que arrancar o cristianismo da sociedade, que o cristianismo é isso, que o cristianismo é aquilo. Só que é aquela coisa, querido, não tem como, vai passar o céu e a terra, mas a vontade, a lei de Deus vai permanecer. Porque essa lei, primeiro ela foi plantada no coração do homem. No coração do homem existem conceitos de moralidade, independente do tanto que a gente tente cauterizar o nosso coração, existem conceitos dentro de nós, profundos, que foram colocados. Por isso que uma pessoa que vive uma vida de transgressão, ela vive uma vida de muita coisa ruim, de muita consequência, e ela não consegue ter paz. Por mais que passe essa imagem de está tudo bem, está tudo certo, a coisa não é tão simples assim. E a gente só encontra paz, realmente, descanso para a nossa alma, quando a gente se lança nos braços do nosso Senhor Jesus. E isso é uma verdade muito profunda. E aqui, para a gente encerrar, ele resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Isso aqui que é tremendo. Mateus 22, 35 ao 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso que a gente percebe uma coisa, querido, a maldade do coração do homem, a dureza do nosso coração depois do pecado, foi necessário que houvessem várias leis. Mas quando a gente vê Jesus resumindo essas leis, e ele diz algo muito tremendo no final: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A gente percebe que se o ser humano realmente se amasse, se o ser humano realmente levasse a sério essa questão de amar a Deus em primeiro lugar, e semelhante a este, da mesma forma amar o seu irmão, a gente vê que o mundo não precisaria de leis, o mundo não precisaria das leis. Por isso que a Bíblia fala que contra o amor não há lei, porque quem ama não vai fazer o mal que está previsto nos 10 mandamentos. Quem ama de verdade não mata, não cobiça, não adultera, não rouba, não faz esse mal que a gente vê no mundo. E quem ama a Deus de verdade não vai partir para a idolatria. Então, nosso maior desafio é entender essa questão. Se a gente realmente amasse o nosso próximo, se a gente realmente amasse a Deus acima de todas as coisas, nós não teríamos problema com as leis, nem humanas, nem as leis de Deus. Você percebe claramente que essa questão da lei vai se resumir, e aqui está falando assim no começo, nenhum deles, intérprete da lei, experimentando. Então o cara conhecia de lei, querido. O cara era entendido, ele não estava perguntando porque ele não sabia algumas coisas, provavelmente ele se surpreendeu com a resposta de Jesus, mas ele era o intérprete da lei, era o entendedor da coisa, e ele tentando experimentar Jesus, ele lança essa pergunta, Jesus resume toda a lei, profeta, tudo aquilo que Deus estava mostrando na sua palavra em 2 mandamentos. E é interessante também a gente notar que ele diz que semelhante a este, que o segundo semelhante a este, não quer dizer que é menor, está na mesma classe, é como se fosse uma coisa só. Você amar a Deus, consequentemente você vai amar pessoas. Esse conceito de espiritualidade que a gente tem, de achar, não, eu amo a Deus, mas não consigo me relacionar com gente, isso aí é prova de que você não conheceu a Deus ainda, está longe de entender. Porque quanto mais espirituais nós somos, quanto mais relacionamento com Deus a gente tiver, quanto mais a gente se lançar nisso, mais de gente a gente vai gostar. Mais de ser humano a gente vai gostar, amar e se envolver. E aí que é o desafio, querido. Por quê? Porque a gente vai ver que esse amor ele deve ser incondicional. Não vai estar relacionado à bondade das pessoas. Se Deus fosse relacionar com a gente pela nossa bondade, a gente estava enrolado, né, irmãos? Só Deus para ter misericórdia de nós. Então, para resumir a coisa, a gente precisa entender isso. A lei espiritual, a lei embute um conceito de punição. Quando a gente transgride a lei, nós somos perdoados, mas nós não vamos ser inocentados dos nossos erros. Consequências virão. Nós temos a possibilidade de alcançarmos a misericórdia de Deus a partir de um posicionamento. Então existe a questão da graça, que é você receber o que você não merece, e a misericórdia é você não receber o que merece. Sabe aquela coisa, o menino fez uma coisa errada, ele merecia 5 chineladas, você dá só 2. É mais ou menos assim que a misericórdia funciona. Então a misericórdia de Deus é aquilo, Deus não nos tratando segundo os nossos pecados. Mas quando que isso acontece? Quando a Bíblia fala em Provérbios 28:13, o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, quando a gente entende todas essas leis que estão pairando, que estão regendo o mundo espiritual, o mundo que a gente vive, e a gente começa a entender que nós somos transgressores de leis, e a gente se posiciona contra isso através de uma confissão e do abandono desses pecados, aí a gente começa a alcançar a misericórdia de Deus, e Deus começa a não nos tratar como a gente merecia ser tratado. Deus começa a nos restaurar. Então talvez a consequência de um pecado fosse passar a vida inteira sofrendo determinada consequência. Mas quando nós nos posicionamos em arrependimento e abandono daquele pecado, a misericórdia de Deus nos alcança, e o que poderia durar uma vida inteira, Deus pode resolver em um ano, em um mês, pode resolver de forma instantânea.
a partir de um posicionamento. Amém?